bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Vamos se pôr de pé nessa manhã, vamos cantar de novo? Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos alegres e agradecidos a Deus por mais um domingo, primeiro dia da semana, nós estarmos na casa do Senhor, na escola bíblica dominical, para nós podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus e dar início à nossa escola dominical, né? Hoje, último trimestre, lição número 13, 25 de setembro. Oramos a Deus, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nós podermos, Senhor, estarmos na tua casa para bendizer e te louvar, Senhor, e aprender um pouco mais da tua santa palavra, para que nós possamos nos tornar cada dia melhor e cada dia, Senhor, nós estar mais apaixonados pela tua voz, pela tua palavra que entra nos nossos corações. Venha abençoar nesta manhã aquele que adentrou sobre este templo, aquele que veio para te adorar, aquele que veio para aprender, aquele que veio trazer o seu melhor para ti nesta manhã, e aquele que ainda vai chegar, Senhor. Tu sabes tudo o que acontece nesta manhã, porque tudo está no teu controle, tudo está nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar o seu assento? Irmão Jaime cantando um hino da harpa. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos cantar o hino de número 459, As Firmes Promessas. 459. Deus muito firme são as promessas, mais firme que montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Promessas brilharão. A fé te falta nos teus apertos, mas faz promessa, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se dá
e quer a morte arrebatar. Nas tuas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. Se Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente que é o corajoso dará coroa de luz. Que Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos, uma vez mais. Quero convidar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar até aqui na frente. Nós vamos estar orando e as classes se dirigem às suas salas. Aleluia. Pastor Moisés, vamos vir fazer essa oração pelos nossos professores. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, te louvamos com muita gratidão pela manhã, pela vida e pela oportunidade. E te louvamos por esses professores que se dedicam, Pai, estudam, para que possamos aprender mais nesta lição. Que o Senhor, através do teu Espírito, oriente, direciona e use nesta manhã para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Saúde todos com a paz do Senhor, amém? E cá, pastor Taranto, por gentileza. Apresentar os irmãos. Quem que não conhece o pastor Taranto ainda? Tem alguém? Não. Seja bem-vindo. Tá? O pastor Taranto vai hoje estar conosco na parte da manhã e também à noite, trazendo a ministração da palavra, tá? Fica à vontade, querido. Seja bem-vindo, tá? Som. A paz do Senhor, irmãos, poder sentar. Queremos agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, uma vez mais. Agradeço o convite que nos foi formulado pelo nosso pastor Christian, nosso irmão em Cristo de arma, né? Prazer poder estar aqui. Ao superintendente, né, da escola dominical, o irmão Gessé e Claudésio. Obrigado, Pai. Deus abençoe vocês nesse ministério que Deus tem chamado. Prazer rever o pastor Moisés, nosso irmão Maurício, também, nosso aluno ali da ITECAM. Estamos aqui em família, né? Entre amigos. Prazer poder estar com os irmãos. Bem, irmãos, hoje nos foi dada essa responsabilidade de fazer o encerramento da Escola Bíblica Dominical. Uma revista, eu tenho certeza que foi muito palpitante para todos os assuntos, né, que nós tratamos aqui. E eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de cada um de nós. Eu vou fazer, como foi recomendado pela CPAD, né, como é recomendado no final da lição, a gente fazer uma recapitulação rápida, né? Vamos recapitular algumas coisas muito importantes que foram ditas aqui nestas 12 lições que se passaram. A primeira delas foi a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Dispensa comentários. A gente queria fazer aqui um paralelo sobre as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias, principalmente essa questão
da ideologia de gênero, liberação do aborto, descriminalização das drogas, né? Para quem acha que as drogas não estão contempladas na Bíblia, é só você ler Apocalipse 22:15, que lá diz, né, que nenhum feiticeiro herdará o reino dos céus. Feiticeiro é na nossa tradução, né? No original está escrito ali fármacos. Os fármacos, existiam dois aspectos dos fármacos. Os fármacos eram quando tinha uma praga, uma pandemia, numa cidade, numa região. Paz, meus irmãos, mas eles escolhiam a pessoa mais feia da cidade ou alguém que tivesse um defeito físico, né? Se eu morasse lá, com certeza eu ia ser um fármaco. É feio pra caramba. E o que eles faziam com o fármaco? Eles separavam essa pessoa por uns 3 dias, enquanto lá estava na cidade acontecendo a pandemia, pessoas morrendo. Então esse homem, ele era chamado de fármaco. Eles tratavam bem dele durante os 3 dias, cevando como se fosse um animal mesmo. E aí colocavam sobre eles alguns colares, eles faziam rezas nesses colares, claro que isso é paganismo, né? Faziam ali rezas e colocavam esses colares que foram orados lá, segundo a crença deles, sobre ele. E no 3º dia, ele era solto na cidade, ele saía correndo pelas ruas da cidade, e as pessoas então jogavam, não para feri-lo, né? Mas jogavam ali roupa velha, ovo, alguma coisa que não matasse, né? Que não ferisse, como se fosse assim uma representação do mal que estava na casa, que era lançada sobre ele. Então ele representava tipo um imã que ia passando pelas ruas e ia captando o mal que tinha na cidade. Ele saía pelas ruas da cidade até sair da cidade. Eles acreditavam então que o fármaco levava o mal da cidade para fora. É da onde vem a palavra farmácia, né? Vem desse termo fármaco. Farmácia é o lugar que você compra remédio para tirar a doença, né? Então veja, vem daí. E Apocalipse 22:15 fala dos fármacos. Mas também os fármacos eram homens que faziam poções mágicas ou poções que tiravam a pessoa do seu estado de consciência normal. Ou seja, eles manipulavam substâncias alucinógenas. Eles eram chamados também de fármacos. Mas na Idade Média eles mudaram de nome, eles passaram a se chamar alquimistas. Inclusive eram perseguidos pela Igreja Católica, pela Santa Inquisição. Então, a tradução para na nossa versão, que são os feiticeiros, não é bem feiticeiro, né? Porque feiticeiro é aquele que, embora tenha um vínculo assim bem distante, né? Mas o feiticeiro mexe com essas coisas aí, né, espirituais, né? Do submundo espiritual. Mas enfim, então vocês vejam que a sutileza já vem desde sempre, né? Então nós falamos aqui sobre a sutileza de Satanás contra a igreja, e nós fomos alertados a respeito disso. Teve uma lição muito importante, eu reputo de muita importância também, que é a banalização da graça. Existem alguns movimentos evangélicos aí, ou ditos evangélicos, que ensinam que você pode vir para a igreja do jeito que você está, eu também acredito nisso, mas que você também pode permanecer do jeito que está. Não, aí não. Existe algo que eles esquecem, que é quando a gente vem para a igreja, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E para se arrepender do pecado, você tem que deixar aquelas coisas velhas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente fala sobre banalização da graça, nós estamos tendo aquela visão chamada, é uma visão teológica chamada universalista. O que prega o universalismo? Não é a igreja universal, não, tá? E o universalismo é uma concepção teológica, filosófica com relação ao Evangelho, que diz o seguinte:
O nosso Deus é gente boa, no final, não importa se você está na igreja ou não, ele é gente boa, no final vai salvar todo mundo. Não, não vai. Não vai, infelizmente, se tem alguém universalista aqui, acho que universalista não vai para a escola dominical, né? Então não vai, não vai. Então, nosso Deus, ele é um Deus de amor? Sim, é um Deus de amor. A graça é de graça? É de graça, mas não foi de graça. Alguém teve que pagar. É igual um pai bilionário, trilionário, né, que tem muito dinheiro e pega e fala assim: meu filho, olha, eu vou pegar uma parte do meu dinheiro, vou comprar uma grande posse e vou te dar nas tuas mãos. Você não merece, mas eu estou te dando. Agora, esse pai, para conseguir chegar onde ele chegou, né, ele deve ter suado, né, a camisa. E quem recebe geralmente não dá muito valor. Tem um ditado, a minha avó sempre dizia: quando a gente recebe alguma coisa de graça, a gente não dá valor. Agora, quando você paga, o negócio fica diferente, né? E é verdade isso. Tem até um fator psicológico nisso. Mas com relação à nossa salvação, alguém teve que derramar o seu sangue. Depois nós falamos sobre a imoralidade sexual. É o que nós estamos vendo aí, essa ideologia de gênero, né? Que tem a ver com essa questão sexual, porque principalmente os homossexuais, eles pegaram uma bandeira, né? Quer dizer, eles são um grupo destacado da sociedade que se sentiram discriminados, é um grupo minoritário, mas que tem um contexto político-ideológico por trás dessa defesa, dessa discriminação, melhor dizendo, com relação àquilo que eles acreditam ser bom para eles, que é ter um relacionamento homoafetivo, homem com homem, mulher com mulher. Se ficassem na deles, tudo bem, mas não, eles criaram como se fosse uma verdade absoluta isso, e querem impor na sociedade goela abaixo que isso é o certo, isso é verdade. Mas a Bíblia nos diz que não é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, depois criou o homem, né, conforme a sua imagem e semelhança, e depois a Bíblia diz ainda aqui: macho e fêmea os fez. Então, ou é macho ou é fêmea. Não tem outra via. Não tem terceira opção. Ah, mas ela nasceu assim. É macho e fêmea. Tem? Claro que o pecado de Adão trouxe muita corrupção, né? Inclusive até nessa questão de entendimento. E trouxe também alguns problemas. Nós não vamos ser ignorantes, né? Existem pessoas que nascem com problemas nessa ordem sexual, sim, né? Mas o número é mínimo. Existem comprovações, né? Por exemplo, o hermafroditismo são pessoas que nascem com dois sexos, mas o fato dele nascer assim, a culpa não é de Deus, isso é culpa do pecado que corrompeu, degenerou até a questão genética nossa, né? Agora, a maioria, 99,9%, é influência satânica. Assim como nasce ou desperta no homem o interesse por outro homem, e na mulher o interesse por outra mulher, é a mesma atração, com todo respeito à palavra, do mulherengo, né, que é aquele homem que gosta de ter um monte de mulher, e da mulher também gosta de ter lá um monte de homens. A questão aí não é da ideologia de gênero, a questão aí é da questão da concupiscência da carne. Então os dois têm que ser tratados do mesmo jeito, tá? Então um é melhor do que o outro, e a palavra aqui de Deus nos ensinou a respeito disso. É claro que dentro das suas devidas limitações de tempo, né? Depois falou sobre a sutileza do divórcio, vamos falar mais rapidamente para entrar na lição de hoje aqui. Depois, o materialismo e do ateísmo, né, a sutileza. Infelizmente, não sei se aconteceu aqui em Camboriú, mas lá em Itajaí aconteceu um problema com relação a essa lição aqui, que alguns irmãos estavam dando essa matéria, nessa disciplina, lição 5,
ao invés de falar sobre o materialismo, eles falaram sobre as pessoas materialistas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É verdade. O materialista é aquela pessoa que, para ele vive em função das posses materiais, né? Ele ama as coisas e usa as pessoas, ele faz a coisa diferente. Certo? É a gente amar as pessoas e usar as coisas. O materialista faz o contrário. Materialismo não é isso. Materialismo, eu tenho certeza que foi ensinado assim, né? O materialismo é aquela ideia de que o homem veio não de Deus, né? O homem, ele foi constituído a partir daquela questão do Big Bang. Era uma bactéria, e da bactéria foi evoluindo para uma outra, um outro ser, né? Foi até surgiu o macaco. É uma visão mais do evolucionismo. Então, o materialismo, ele acredita que Deus não faz parte dessa equação da criação do homem, né? Então foi mostrado aqui, foi uma defesa, foi uma apologia, né? Na realidade, essa lição com relação ao evolucionismo e também algumas filosofias que nós temos aí nos nossos dias, que colocam Deus à margem da criação. Também falamos sobre aqui a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós já demos aqui um pitaco, né, a respeito disso. A relativização da Bíblia. Recentemente, foi o ano passado, um certo teólogo que eu sinceramente eu considerava muito, há uns 10 anos atrás, era uma pessoa assim, para mim era uma referência. Mas no ano passado ele faz uma revelação. Ele já tinha feito umas outras revelações estranhas, né? Que a gente já ficou com o pé atrás. Porque as pessoas, quando estudam muito, esses homens, quando eles como é que eu vou dizer? Quando eles chegam num estágio, né? Num patamar, alguns acham que já estão acima até das revelações que o Espírito Santo de Deus possa dar, né? E ele chegou ano passado e falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia não tem que atualizar nada. A Bíblia é a Bíblia, né? A ideia da Bíblia ser atualizada é a mesma ideia de que a Bíblia precisa ser ressignificada. Tem que ser ressignificada, porque eles querem aplicar a palavra de Deus ao atual momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, nós dizemos, não, é que essa linguagem aqui, Christian, é uma linguagem de 2000 anos. Isso aqui não serve mais para nós hoje. Cuidado com essa falinha mansa, aveludada, né? E o pessoal que está em pecado, como eles gostam disso, né? Tá vendo aí? Eu bem que sabia que era assim. Um dia ia aparecer alguém com esse mesmo pensamento que eu. Não, meu irmão, ele está errado. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a mim, meu irmão. Sou eu que tenho que me adaptar à palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro, né? A própria palavra diz, né? A palavra de Deus, ela é a revelação. Quando você compra qualquer aparelho, o brasileiro não gosta de ler manual. Mas quando a gente compra um aparelho, todos eles vêm com um manual, né? Que for pequenininho, tem um manualzinho, uma folhinha ali. Ou alguns estão, dependendo do equipamento, tem livros, né? Por exemplo, a minha profissão lá, quando se instala um radar novo no navio lá, tem uma pilha de livros desse tamanho assim que você tem que ler, né? Porque são coisas novas. Mas quando Deus fez o homem, ele fez o homem e já botou assim, o manual, a Bíblia, para trabalhar esse homem. Deu defeito aqui na biela, está lá, deve estar lá em Lucas 17:5. Tá certo, a Bíblia tem resposta para tudo. Estou pensando numa coisa que não devia, está lá em Gálatas 5, né? Frutos da carne, frutos do Espírito. Então a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então nós não temos que relativizar a Bíblia. Outras, sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Tem um pessoal que está surgindo aí, que acha que descobriu a roda, que está dizendo que língua estranha não é mais para hoje.
que esse negócio de dom espiritual não é mais para a igreja de hoje. Onde é que está escrito isso? Não, porque não é bem assim. Eles começam com aquele papinho: pastor, será que uma comprovação de que eu fui batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas? Sim, meu irmão, é. Não adianta dizer, não, mas pode ser que não. Irmãos, tem que falar a língua. Tem que falar. O varão, eu até sonhava falando em língua, mas não era batizado. Teve uma vez que eu estava embarcado e tinha um jantar lá no Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro. O navio estava no dique, né? E não tinha almoço e janta no navio. A gente tinha que comer lá do lado de fora, lá no dique, né? E os peões lá do dique, eles trabalham dia e noite, né? De noite. E tem um jantar lá à meia-noite. E eu ia lá para jantar à meia-noite. Um dia eu fui lá para jantar à meia-noite e fui dormir. E no camarote tinha um ímpio. E quando chegou de madrugada, eu sonhei que estava falando em língua. E amém, saí cedo para fazer meu serviço. Quando eu voltei para o navio, ele falou assim: ô irmão, vê lá se você fica comendo aí todo dia meia-noite, porque essa noite você falou enrolado a noite inteira e ninguém entendeu nada. Mas não era batizado, eu só fui ser batizado anos depois. Então é sim sinal para ser batizado pelo Espírito Santo, tem que falar a língua. Depois nós vimos também a questão do movimento dos desigrejados, que nós vamos falar hoje alguma coisa. A sutileza contra a prática da mordomia cristã, que é a possibilidade de você cooperar na obra. Sutileza das mídias sociais, é usar as mídias sociais para o bem. A sutileza da espiritualidade holística, que essa foi uma lição muito boa também, que fala sobre o conceito religioso que todo ser humano tem. E se esse conceito, essa sede do transcendente, transcendente é aquilo que está além daquilo que a gente pode entender, ou que está além daquilo que a gente toca, daquilo que a gente vê. Se a gente não for bem direcionado nisso, a gente pode buscar outros deuses e não ao nosso Deus. E hoje, resistindo à sutileza de Satanás, né? Então vamos ler rapidamente aqui, o tempo é curto, né? Então diz aqui: resistindo à sutileza de Satanás, edição número 13. Tem um desenho bem interessante aí, que são esses anzóis, e é isso que ele usa mesmo. Diz assim: textual: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Tiago 4, do 4 ao 10, é o texto básico dessa lição, que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos. É interessante que a gente vê alguns hinos que diz: se você for humilhado, Deus vai te exaltar. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não é se você for humilhado, você vai ser exaltado. É se você se humilhar. É diferente. Tá? Na escola dominical é o lugar da gente rever alguns conceitos. E tem um monte de hinos, irmão, até fala até língua. Não. É se você se humilhar. Não é se você for humilhado. Humilhado nós vamos ser mesmo, meu irmão. Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, falarem todo mal contra vós. Você está sendo humilhado. Mas alegrai-vos, porque assim também fizeram com os profetas que foram antes de vós. Então não é aquele que foi humilhado, é aquele que se humilhar. Aí sim vai ser exaltado.
Então a lição de hoje fala sobre resistir às sutilezas de Satanás. Eu não vou seguir a revista aqui, eu não gosto de ler revista, tá? Porque você não vem para a escola dominical para ler revista, você já vem em casa. Então aqui a gente vai dar uma ampliada no tempo que nós temos, é assim que a gente faz lá em Itajaí, tá? Mas vou ficar dentro da lição, vou falar tudo que está na lição, não se preocupa, não vou viajar na maionese. Lição número 13 então fala sobre resistindo à sutileza de Satanás. Primeiro, o que é o termo resistir? Então nós temos alguns versículos na Bíblia que falam sobre essa questão de resistir. Se você for lá no dicionário, tem um dicionário chamado Ruais, que diz que resistir é conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. É como se tivesse alguém parado aqui e chegasse um outrem aqui do lado, ficasse te empurrando para tirar você do lugar, mas você permanecer, né? Eu sempre falo para meus alunos que na nossa busca do conhecimento nós precisamos sair do lugar que nós estamos, mas nunca tirar um pé. Você pode chegar para cá, opa, deixa eu ver esse novo ensinamento aqui, vou para cá, mas sempre aqui, ó, no meio, né? A vitória do crente está no meio, né? Sempre no meio. Eu nunca vi a Bíblia dizendo que a vitória está na esquerda, muito menos, nem na direita, né? Mas está no meio. Você olhava 3 cruzes lá no monte, a vitória estava na cruz do meio, né? É sempre o meio. Não vos desviais nem para a direita e nem para a esquerda, tem que ficar no meio. Então o crente equilibrado, balanceado, esse é o crente abençoado, né? Então não deixa ninguém tirar você do centro. Então a palavra resistir significa manter-se intacto, né? Conservar-se firme. E Marcos 5,39 diz: eu porém vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Isso é fácil, né, irmãos? Isso é molinho fazer isso aqui. Romanos 13:8, ainda falando sobre resistir. Isso aqui é só para mostrar o significado da palavra, que resistir ao diabo. Então, permanecer firme. Romanos 13:8 diz: mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então aqui já é um inimigo que está resistindo, né, no sentido de não seguir o evangelho e tirar do caminho aquele que estava ouvindo o evangelho. Uma palavra usada com frequência pelo apóstolo Tiago em sua epístola, mostrando a necessidade do cristão não deixar de se vencer pelos inimigos. Então Tiago ele usa muito essa palavra resistir. Ele diz lá em Tiago 4:6: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Quais são os inimigos a serem vencidos, irmãos? Quando você lê, o Tiago fala aqui que tem 2 inimigos, os internos e os externos. O apóstolo Paulo também falou que existem 2 tipos de inimigos. Ele fala assim: olha, parece que lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: eu temo que quando eu sair do meio de vós, venha para o meio de vós lobos devoradores, e no meio de vós também apareçam alguns que não têm a mesma fé que vocês. Ele fala algo parecido com isso. Então nós temos 2 tipos de ataques que vão tentar nos tirar da nossa posição, mas nós temos que resistir. Esse aqui é o foco da nossa lição: resistir na sutileza de Satanás. Satanás vai vir com seus ardis, e eu tenho que estar pronto para combater isso, né? Então nós temos lá em Mateus capítulo 13, Jesus fala de 2 tipos de ataques, que são exatamente esses que Paulo vai replicar lá em Atos. Quais são? Naquela parábola, inclusive é a menor parábola da Bíblia, você sabe disso, né? Quando ele diz lá, são 2 parábolas rápidas, pequenininhas. Mateus 13, 31 a 33, ele fala assim: outras parábolas lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, o grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu. Posso usar aqui, irmão? Para isso, né? Aqui, ó. Rapaz, aqui a caneta funciona, né? Igual a minha, irmão. Uma árvore, o reino dos céus é uma árvore,
É uma sementinha pequenininha que virou uma árvore. E a Bíblia diz que vieram as aves, não foi? Elas vêm de onde? Elas vêm e se aninham na árvore. As aves vêm para ficar aqui na árvore. Tá? Esse aqui é o primeiro exemplo aqui que ele está dando. E depois ele diz assim, outra parábola lhes diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Agora é a mulher que pegou 3 medidas de farinha, misturou isso, disso aqui vai sair e ela mistura aqui, ela mistura fermento, não é? Está entendendo? Aí depois que ela mistura essas 3 medidas de farinha com fermento, vai virar uma massa só. Não é assim que as irmãs fazem o pãozinho caseiro lá, aquela benção, né? Uma nata, misericórdia. Aqui. Aí virou um pão só, uma massa só. Só que não vamos nos esquecer o que acontece quando a gente bota fermento na massa. Ela cresce. Aí eu já ouvi alguém fazendo a interpretação, irmãos, grave na escola dominical. Fermento nunca é coisa boa na Bíblia. Repita comigo. Fermento nunca é coisa boa na Bíblia. Alguém disse: pastor, Jesus está dizendo que essa sementinha, olha só, para a gente entender uma parábola, a gente tem que ver o contexto do que Jesus está falando para poder entender. Nós estamos falando aqui dos ataques, tá? Tem tudo a ver. A sementinha aqui que está falando, sim, é a palavra, é o reino, é o evangelho que foi lançado. Ela cresceu e não cresceu. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que logo seja revestido de poder, e ser meio de testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e Camboriú. Chegou aqui, confis a terra, chegou em Itajaí, cresceu. Aí vieram as aves. Que aves são essas? Irmãos, isso aqui faz parte de um contexto. O capítulo 13 começa como? O reino dos céus. Ele está fazendo o tempo todo inclusive o capítulo 13 é chamado o capítulo da semeadura. É um capítulo que fala só do reino, uma comparação com semeadura. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Não foi isso? Uma parte da semente caiu onde? Na beira do... Aí a outra parte caiu no meio das pedras, outra no meio dos espinhos e a outra em boa terra. Não foi assim? E produziu a 30, a 60, a 100 por um. Aí os discípulos não entenderam, eles tinham cabeça dura. E Jesus, vão perguntar para Jesus: explica-nos a parábola do semeador. E Jesus vai dizer: a semente é o evangelho. Que caiu, aquela que cai na beira do caminho, é aquela semente que cai no coração daquela pessoa que... Sabe aquele, a minha sogra dizia sonso, né? Não quer nada. Caiu e vieram as aves. E Jesus vai falar: a ave é o... Quem? Inimigo. E quem que é o inimigo? É o Lula? Não. Quem? É o diabo. É o diabo. Então, a ave, nesse capítulo, no contexto, é quem? O diabo. E Jesus está continuando falando sempre a mesma coisa. A sementinha, de novo, que é o evangelho, é a palavra, que caiu, cresceu, e vieram as aves de fora para dentro. De vez em quando, lá em Itajaí, baixa uma ave, um urubu lá. Gente trazendo coisa estranha. Que é isso aí? Isso é heresia. E do jeito que ele chega, ele vai embora. Porque tem uns que chegam, eita, já começa a arrepiar aqui, né? Tem uns que chegam, irmão, acha que tem um olho na terra de cego. Só que quando ele chega lá, tem um monte de gente com 4 olhos e não se cria. Não é assim? Graças a Deus por isso.
Não feliz, Jesus continua dizendo agora, e o reino dos céus também é semelhante a uma mulher que pega 3 medidas, número 3 na Bíblia, né? Queria ter tempo para poder falar tudo aqui. 3 medidas, dessas 3 formam 1. Só que ela cresce de novo, cresceu de novo. Só que aqui é um outro processo. Se as aves vêm de fora para dentro, quando a gente fermenta uma massa, ela tem que descansar. Só que aí ela começa a fermentar de dentro para fora. Então são perigos que vêm de fora, mas também tem uns carcarás sanguinolentos que estão dentro. Não ajuda nada, só atrapalha, é um fermento. Na sutileza do fermento. Se você colocar o ouvido lá na massa fermentando, você não vai ouvir nada. É tudo no silêncio. É tudo na encolha. Mas ele está deteriorando a massa. Mas graças a Deus tem escola dominical. Amém. Amém. Glória. Aqui é o lugar onde as nossas máscaras caem. Aqui é onde são expostas as feridas. E é aqui que o Senhor cura o seu povo. E olha, irmãos, ninguém está livre de ser fermento, não, né? Você se lembra o apóstolo Pedrão, lá o Pedro, né? Jesus chegou, o que dizem ser o filho do homem? Aí um dizia assim, uns dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, outros já dizem até que tu és Moisés. Aí Jesus falou assim, não quero revelação terceirizada, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí Pedrão, dá licença, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi? Aí Jesus, Pedrão, fiquei até arrepiado, não foi nem carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo, Pedrão. Aí daqui a pouco Jesus começa a falar, uns 5 versículos para baixo, 3, não estou lembrado agora, lá em Mateus, acho que Mateus 16, Jesus fala, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, vai ressuscitar. Daqui a pouco Pedro de novo, que isso, Jesus? Para longe de ti, isso não vai acontecer isso não. Aí Jesus tinha acabado de elogiar ele. Para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. Olha, foi uns 3 versículos para baixo. Então, irmãos, o que nos separa de ser uma bênção e de ser um entrave na obra é um fiozinho de cabelo. Então vamos vigiar para ao invés da gente ser fermento, a gente ser farinha, ou ser um tutano no meio desse corpo que é o corpo de Cristo, e ajudar para que nenhum mal aconteça à igreja do Senhor, né? Nós somos chamados para ser bênção. Então nós temos ataques que vêm de fora e temos ataques que vêm de dentro. Inimigos a serem resistidos então. Então nós já falamos sobre os inimigos internos. Nós temos também a nossa natureza pecaminosa, que é um inimigo. Gálatas 5, 16, 17, digo, porém andai em espírito, não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Tiago ainda 4:1 fala sobre essa questão desse problema de inimigos a serem resistidos, né? Nós temos algumas atitudes que nós temos que tomar cuidado para não fermentarmos elas. Uma delas é, primeiro, contenda entre irmãos. Tiago 4:1-3, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes? Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Tem muita coisa que a gente pede a Deus e não recebe, porque Deus sabe que nós estamos pedindo, porque nós somos egoístas, né? Outra coisa sobre a insubmissão a Deus, também algo a ser investido dentro de nós. Tiago 4:6 ainda, antes ele dá maior graça, portanto diz Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A maledicência também é o mal que o diabo pode nos usar para ser alguém maledicente, que só fala mal dos outros.
fofoqueiro, resmungão, murmurador. Nós temos que vigiar, irmão, isso é tudo coisa que pode nos atingir. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que é uma pessoa de duplo ânimo? É uma pessoa que ela tem uma esquizofrenia espiritual. O esquizofrênico, ele tem duas personalidades, às vezes até mais, né? De repente você está vendo ele assim, alegrinho, daqui a pouco ele vai ali, volta, já está outra personalidade. E tem pessoas que estão entre nós, que aqui é uma coisa, lá fora é outra. E ele está falando, não pode ter esse duplo ânimo. Né? Seguindo, Satanás usa suas sutilezas em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, ele pode usar a profissão médica para defender e promover matança de seres humanos nascidos, o aborto, por exemplo, né? Ele também pode usar, por exemplo, a agricultura para fazer pessoas plantarem droga. Ou droga, não, a pessoa não planta droga, ela planta uma planta ali que depois vai ser processada e vai se transformar em droga. Ele pode usar a educação para promover filosofia ímpia e humanista, que a gente está vendo aí. O maior medo de todo pai hoje é botar um filho numa faculdade federal ou estadual. O menino vai para lá na berço, daqui 2 semanas volta com cabelo azul, com sovaco peludo, a menina. Está terrível, irmãos. Ninguém está livre disso não. Então nós temos que fazer alguma coisa na nossa igreja. Algumas igrejas já estão preparando os jovens para quando chegar lá, ser sal e não ser influenciado, chegar lá já, né, com sangue nos olhos, não no sentido de fazer mal para ninguém, mas já para combater o bom combate lá, porque o negócio lá é tremendo, irmão. Tem irmãos, nós pastores que estão fazendo faculdade, tem um que é daqui de Camboriú, amigo nosso, o Luci, ele está fazendo ciência da religião, hein? Olha só, era para ser uma coisa mais light, mas é um ataque em cima do outro, a ponto da professora sair discutindo com ele dentro da sala de aula, né? Afrontá-lo. Então é terrível isso. Então é um meio de Satanás utilizar. Os meios de comunicação nem se fala, é um meio também de Satanás trazer os seus ardis, né? A questão da rede social. Não vai dar para falar tudo aqui, infelizmente, vou ter que pular, né? A lição fala sobre o comprometimento com as Escrituras. Então nós temos que ter um compromisso com as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia não existe para envergonhar ninguém, irmãos. Eu nunca vi Jesus envergonhar ninguém. Pessoas que estavam chegando sinceramente diante dele, nunca. Agora aqueles que têm narizinho em pezinho, não, aí é uma chibata no lombo, né? Você pode ver que Jesus, a palavra de Jesus, para quem não conhecia o Evangelho, para quem vivia fora dos propósitos da chamada, ou que não fazia parte do judaísmo, era: vós sois o sal da terra, papai ama vocês. Era assim a palavra, podia ser a escória da sociedade. Jesus sempre, quando chega na casa do Simão, olha aquela mulher que veio lá lavar os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, o preço de 1 ano de trabalho, ela jogou nos pés de Jesus. O fariseu lá que chamou Jesus para a casa dele, olhou e falou assim, nem falou, nem pensou, fosse profeta, pecador, misericórdia. E Jesus, por que você fala assim? Aí fez uma conversa com ele, fez umas perguntas, e daqui a pouco Jesus, quando se dirige para a mulher, não chama ela de pecadora, diz mulher. E mulher, ali no contexto histórico, né, ele estava trazendo dignidade para aquela mulher. Ele não chamou ela de pecadora. Mulher, ele falou assim com a mãe dele, né, quando acabou o vinho lá naquela festa lá de João capítulo 2, não foi? Que ela chegou e falou assim: filho, acabou o vinho. Mãe, o casamento não é meu. Porque esse mulher que tem eu contigo significa isso, né? Mãe, o casamento não é meu. Se fosse meu, não ia acabar, não. Mulher que tem eu contigo. É respeitosa a forma que ele está falando. Ele falou assim: mamãe, a festa é do João. Mãe, deixa que a gente vai dar um jeito aí. Então, Jesus resgatava a dignidade. Agora, quando era para religioso, irmão, raça de víbora, sepulcro caiado, vocês fazem discípulo 10 vezes pior do que vocês.
Com religioso a conversa era outra, mas com pecador, né, era diferente. Então ele falava com amor. A Bíblia também é regra de fé e conduta, é a nossa constituição máxima. Se nós temos uma constituição no nosso país, que é a Constituição Magna, né, no Brasil, ali está todos os nossos direitos e deveres, a Bíblia é a nossa constituição espiritual máxima. Outra coisa, a Bíblia não deve se ajustar ao espírito absoluto do momento. O que é espírito absoluto do momento? Tinha um conceito filosófico aí que dizia o seguinte: você, quando nasce, você não tem direito de pensar nada, você é obrigado a pensar o que está se pensando no momento. De certa forma há uma certa razão nisso, até a moda trabalha assim, né? Eu me lembro, você também, né? Quando a gente usava calça boca de sino e sapato, plataforma desse tamanho, camisa xadrez, achava que estava... Se eu entrar na igreja desse jeito aqui, eu pensava, que planeta veio esse cara, né? Mas na nossa época foi uma coisa que veio e passou. A moda é assim. Mas também os conceitos, eles procuram dizer que os conceitos são assim também. Agora com a Bíblia não funciona assim não. Mas o que era lá, hoje é assim também. A palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. O que serviu para Moisés serve para nós aqui, a mesma palavra. O evangelho tem que ser evangelho aqui, tem que ser evangelho na China. Aí tem um evangelho agora que diz, é o evangelho da prosperidade, que diz que Deus é obrigado a tirar tudo. Aí você vai naqueles camaradas, né, eles dizem: não, tem que ser, é só dinheiro, o evangelho é dinheiro. Se o evangelho fosse só dinheiro, esse evangelho dele lá tinha que funcionar na Índia, na África. Os irmãozinhos lá só comem uma vez, às vezes por semana. Vocês trabalham com missões, é que vocês sabem disso. E a gente faz de tudo para poder que eles possam comer pelo menos uma vez por dia. Se esse evangelho da prosperidade foi para isso que Jesus mandou, que é para você ficar rico, era para ter dinheiro em todo lugar. Não. O Senhor é provedor de todas as coisas. Mas em muitas situações Deus não vai descer do céu e mandar comida. O dinheiro para a comida está no meu bolso e no teu. E a gente tem que ajudar. Entendeu como é que funciona o reino? É assim. Aí sim o Senhor faz nos prosperar. Então a Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia também está acima de toda a tradição. A Igreja Católica, com todo respeito, eles têm um livrinho lá, eu tenho esse livrinho, chamado Dei Verbum, que é as palavras, né? Que ali fala sobre a questão a relação da tradição com a palavra de Deus. E lá está escrito, eu até deixei grifado lá, está escrito assim: quando tiver um conflito entre o que a tradição ensina e o que a Bíblia ensina, prevalece a tradição. Oi? Como é que é? A tradição em cima da... Nunca, irmão, jamais. A palavra de Deus sempre estará por cima. O estatuto de uma igreja jamais pode estar em cima da Bíblia. A Bíblia tem que estar acima. E o estatuto vai ser feito em cima do que a Bíblia diz. Se tiver contrário, alguma coisa tem que ser mudada. Não é a Bíblia, é o estatuto. É assim. A Bíblia é sobre todas as coisas. A Bíblia também nos alerta sobre idolatria. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia o que é idolatria. Se não fosse a Bíblia, eu não saberia o que é feitiçaria. Eu não saberia o que é ideologia de gênero, porque lá diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, fez, ponto, acabou. Mas pastor, é homem e mulher, de novo vou falar. Aborto, eu sei que é pecado, que é crime. Ontem teve uma discussão, quase saiu morte por causa desse negócio de aborto, né? Quase saiu morte, bom sentido. Mas aborto, irmãos, é um crime. Cristão que defende aborto, meu corpo, minha regra. Quero ver se você tiver diarreia, se você vai ser sua regra. Não vou no banheiro. Quero ver, não vai não, para tu ver. Quem manda é o corpo. E outra, a criança que está sendo gerada não é corpo, não é parte do teu corpo, é outro ser. Inclusive, é outro tipo sanguíneo. A minha esposa é B positivo, meu filho é O positivo, nada a ver, porque era um outro ser que estava lá dentro. Então, o crente que defende isso tem que rever os conceitos, alguma coisa errada. É na Bíblia que eu sei o que é fornicação. O que é fornicação? Fornicação é a relação sexual ou aquele namorinho avançado antes do casamento. Isso está errado, é pecado.
E nenhum fornicário herdará o reino do céu. Está escrito lá, não vai para o céu. Se não vai para o céu, vai para onde? Você decide. É na Bíblia que eu sei o que é apostasia. O que é apostasia? Apostasia vira as costas. Jesus diz: quem pega no arado pode voltar para trás qualquer hora, não é isso? Não pode virar mais voltar para trás. Eu costumo dizer, o Cristo, uma vez saiu uma discussão sobre livre-arbítrio, né? Então pensava, livre-arbítrio, uma discussão secular, né? Milenar, melhor dizendo. Santo Agostinho já falava sobre isso aí. Não, os próprios filósofos antigos falavam, né, sobre livre-arbítrio. Você pode escolher o que quer ou não, né? Eu entendo o seguinte, irmãos. Eu entendo o que está lá em Deuteronômio, né? Eis que coloco diante de vós 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E lá está escrito: escolha, pois, o caminho da vida para que vivas. Se eu escolhi, eu estou dentro de uma bifurcação. Eu estou numa bifurcação. Tem 2 caminhos. Ó. Para cá e para cá. Eu estou aqui, ó. Desenho lindo, né? Eu estou lá. Vou para cá. Aqui é vida. Direita, né? Só pode, né? Vida e justiça. E aqui é morte e perdição. Injustiça, bota o que você quiser aí. Né? Você concorda comigo que eu escolhi, eu quero ir para esse caminho aqui. Se eu fui para cá, pronto, já saí daqui. Estou aqui agora. Estou andando na senda da justiça. Eu escolhi. Acabou o livre-arbítrio, irmão. Eu já escolhi. O que eu tenho que escolher mais agora? Pastor, mas eu posso voltar a qualquer hora. Se você voltar, não é livre-arbítrio, é apostasia. É verdade. Entendeu o que é apostasia? É voltar às costas, é não querer mais seguir ao Senhor. E a gente sabe qual é o fim do apóstolo. Você lê lá em Hebreus capítulo 6, porque é impossível que aquele que um dia foi esclarecido, foi iluminado, experimentou das bênçãos do Espírito das revelações, possa uma vez mais ser salvo, possa ser redimido. E vai dizer lá em outra parte de Hebreus mesmo, é como se ele tivesse pisado no sangue. Tu já pensou um negócio desse? Não quero mais nada com a igreja. Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Mas você já escolheu, mas se você voltar agora é caminho de morte. Escolha, pois, o caminho da vida para que vivas, né? Tópico 3. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo do plano da redenção convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz a Jesus. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo. E foi o Espírito que nos trouxe a Cristo, irmãos. Eu não vim para Jesus porque eu quis. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a minha consciência, é o Espírito Santo de Deus, em conjunto com o meu entendimento. Deus não pega também e fala assim: você vai ser salvo, como alguns aí pregam, né? Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai. Os bonitinhos de olhinho azul, e você não tem olho azul, você não vai. Não. Deus amou o mundo, todo mundo, de tal maneira, a fim de que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. É para todo mundo. Mas eu tenho que querer, tenho que fazer minha parte. Tem que acontecer um novo nascimento na minha vida. Tem que dar um craque na minha... Você quando pega o ovo lá, ele está íntegro, né? Você bate, dá uma quebradinha. Se você não usar, está arriscado aí depois ter uma salmonela. Não é assim? A gente joga fora, né? A gente quando compra uma caixinha tem um ovo quebrado, a gente já joga fora, porque se for cozinhar, às vezes tem aquele crente meio mão de vaca, não, cozinha assim mesmo, não faça isso, né? Porque ali pode estar contaminado, a salmonela, bem assim. Mas às vezes o Evangelho ele faz esse processo na nossa vida. Nós somos um ovo íntegro. Não quero saber de Jesus. Mas aí um dia a gente vai no culto, aquela cabeça dura, né? Aí ouve uma mensagem, dá aquela crack, rachou o ovo. Irmãos, quando racha, aí entra aquele facho de luz.
É a revelação do Evangelho. Esse rachar, meu Deus, eu nunca tinha visto isso antes. Como é que eu nunca... Acontece com a gente, irmãos, a gente já está na igreja há tanto tempo. Alguém prega até uma mensagem, até usando o mesmo versículo que você já usou 400 mil vezes, mas ele dá uma perspectiva que você nunca viu. Meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção. Aí o irmão, só para perturbar, ainda fala, mas está aí há 2000 anos, irmão, você não viu? Mas é normal isso. Então, quando dá aquele craque, né, que racha a nosso entendimento, porque o Paulo lhe disse, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele está falando sobre isso. Então, quando o Evangelho entra, porque a escuridão, ela não existe por si, a escuridão é a ausência de luz. Então, quando a luz entra, acabou a escuridão. E você já percebeu que a luz, por isso que Jesus nos chamou para ser luz? A luz, quando ela chega no ambiente, por exemplo, vamos supor que você chegou aqui na igreja, está tudo escuro, imagina um lugar bem escuro, aí você acende a luz, chegou a luz, legal, aí clareou. Você olha para as coisas que você tem que ver, ou você fica olhando para a lâmpada? Eu vou olhar para aquilo que a luz está iluminando. Ninguém entra num lugar iluminado. Você já ficou olhando para a luz? Que legal o lugar iluminado, né? A não ser que seja uma coisa bonita assim, igual aqui. Mas daqui a pouco não tem mais interesse em ficar olhando para lá, eu vou olhar o que interessa. A luz, ela não foi colocada para ser o centro das atenções, mas a luz, que somos nós somos chamados para iluminar e fazer brilhar aquele que nos chamou para ser luz. Então, o astro não sou eu sou simplesmente uma lua, eu estou recebendo uma luz de alguém que é maior do que eu, e eu estou aqui para iluminar, e você também para iluminar onde a gente for. Então, onde a gente chegar, a treva tem que sair, porque chegou ali a luz. Agora, é inconcebível, irmãos, nós estamos falando aqui dos ataques, né? Se eu estou trabalhando num lugar, vamos falar do lugar do trabalho, que eu chego lá, que é um monte de treva que tem naquele lugar, e quando eu chego, eu vou ser mais uma treva. Não, eu tenho que fazer diferença. Opa, chegou o irmão, vamos mudar a conversa. Isso é a luz. Opa, aí, para, que chegou o irmão, chegou a irmã. Fulano, não, ela não gosta, ela é crente, e ela dá testemunho, ele dá testemunho. Isso é bênção, irmãos. A glória é do Senhor, não é nossa, não. Né? Então, o Espírito Santo de Deus quem nos conduz, ou que conduz o homem a Cristo. E está lá em João 16, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Vida cheia do Espírito. Há uma obra do Espírito no interior de cada cristão que o santifica a Deus. 2 Tessalonicenses 2,13, ainda falando sobre essa manifestação do Espírito, né? Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. E nós podemos dizer que esta obra é uma obra consagradora do Espírito. 1 Pedro 1:2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, inveja e todas as murmurações. Então isso daqui é um sintoma de quem foi alcançado pela luz do Evangelho. 4. Comprometimento com a igreja local. A igreja como corpo de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo falou: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nas Escrituras, a igreja ocupa um lugar de relevância ímpar. O apóstolo Paulo faz uma comparação, irmãos, da igreja como se fosse um corpo, e nós somos os membros. Todo mundo já ouviu falar sobre isso aí? Quando ainda que seja a parte menorzinha do corpo, uma unhazinha que encrava, o corpo todo sofre, dá até febre, aquela coisa toda, você já conhece. Não existe comunhão sem corpo. Eu não posso dizer que sirvo a Cristo se eu não faço parte de um corpo. Nós também estamos vivendo um momento aí de um movimento chamado desigrejado. O desigrejado, ele existe por 3 motivos. Grave aí. Primeiro, ele não gosta de ser submisso a ninguém, a autoridade. Segundo, é uma pessoa que se diz que foi injustiçada,
foi perseguido, foi decepcionado no lugar que estava. E o terceiro é porque acha que o dízimo o pastor está levando para comprar carrão, comprar casa lá em Miami, aquela coisa toda. Então, ou é porque não quer ser submisso, ou porque foi machucado, esse até tem mais justificativa, né? Ou porque não aceita esse negócio de dinheiro e tal. Eu trabalhei com desigrejado. Pensa num crente, irmão. Pensa num crente. Eu ficar com vergonha de tão crente que ele era. Crente mesmo. Pensa uma pessoa, gente boa, no tratamento. Ele era o meu chefe, desigrejado. Um dia eu conversando com ele, e ele falou assim: não, eu era da igreja batista, tal, mas aí teve uns problemas lá, uma injustiça, e fiquei decepcionado. Já está encaixado no né? Tá, mas aí como é que você faz? Não, aí eu não posso parar de seguir o Senhor, né? Pois é, mas como é que você faz? Aí eu conheço alguns que são também desigrejados. O que vocês fazem? Aí a gente, todo domingo a gente se reúne, alugamos um lugarzinho lá, a gente faz a reunião. Então é uma igreja? Não é igreja, é um salãozinho, a gente aluga lá. Não. Tá, mas aí tem pastor? Não tem pastor. Mas quem prega lá? Não, como eu tenho mais facilidade, eu pego e ligo. Então você é o pastor? Não sou pastor. Sou pastor. Mas eu só dirijo. Tá, e como é que vocês pagam o aluguel lá? Vocês têm dízimo? Não, dízimo não, a gente acabou com esse negócio. Mas como é que vocês fazem? Não, cada um dá um pouquinho de dinheiro lá e a gente paga. Então é uma oferta? Não é oferta. Faz favor. É uma igreja. Só não tem placa. Né? Então existe uma diferença de desigrejado e destemplado. A gente tem que fazer essa diferenciação. O destemplado é aquele que é o crente da rede social. Na hora da ceia, ele pega um pãozinho e bota do lado. Na hora que o pastor está celebrando, ele pega e come junto. Não está errado. Se você pode, claro que existem pessoas que não podem estar conosco aqui, a gente sabe disso, né? Com as devidas separações aqui. Tem pessoas que não dá, estão doentes. Mas se você pode, você tem que estar aqui. Tem que estar sentindo o cheirinho um do outro aqui, abraçando, olhar nos olhos. Comunhão é isso. Nós temos que ser tocados, isso é que é comum, isso é importante. Então, resistir comprometimento com a igreja local. Então, é impossível nós sermos parte do corpo, ou sermos membros, se não estamos no corpo. Eu sou uma cabeça é Jesus, mas eu sou um braço decepado desse corpo, está lá para não sei aonde. Não, mas eu sou da igreja, mas é que eu não consinto com algumas coisas que estão acontecendo lá, mas eu estou em casa aqui, tá bom? Eu estou aqui, estou no culto, estou vendo agora. Ou inclusive a mensagem, não, tá bem, você está vendo, mas vem para cá, eu quero te ver, eu quero te abraçar. Então, desigrejado não é um projeto de Deus. E resistindo à sutileza de Satanás, acabou já, né? 10, 15? Não usou de misericórdia, né? Então vamos lá. É por isso que não existe cristão legítimo fora da igreja, da esfera da igreja como corpo de Cristo. Não existe igreja fora da comunhão fraterna dos membros que estão ligados à cabeça de Cristo. Os desigrejados precisam estar em comunhão. Então não é possível ser um crente completo só acompanhando o culto pelas redes sociais. E como é que a gente faz para resistir a essas tentações, a essas sutilezas de Satanás? Isso aqui eu botei um acréscimo aqui, mas não é pecado não, na revista, né? Primeiro, Satanás não é para ser temido, mas resistido. Nós não fomos chamados para ficar correndo atrás de demônio, né, irmãos? Nós não somos caçadores de demônio. Mas se ele se atravessar na nossa frente, nós temos que repreender e sair, ele vai sair em nome de Jesus. Eu me lembro, eu morava na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E, irmãos, não sei se você sabe disso, mas lá no Rio Grande do Sul, em proporção, eu achava que a Bahia era o lugar que tinha mais sede de macumba. Mas não é não. É Rio Grande do Sul. Especificamente cidade de Rio Grande. Morei lá 8 anos, eu sei que é assim que eu morei lá e eu tenho experiência. As irmãs precisavam fazer o vestido lá para... Vestir não, as roupas de festividade da igreja. E a maioria das irmãs lá de onde eu estava era do Rio de Janeiro, que era da Marinha, o pessoal era transferido para lá, e lá no Rio de Janeiro tem, e aqui também tem esse hábito das irmãs fazerem aquele uniformezinho, né? Só que não achava a costureira lá, não. Aí rodaram, acharam um bairro lá de Santa Teresa, que é o lugar que tem mais centro de macumba. Era uma senhora que fazia roupa para as mulheres, a cigana da macumba. Olha só. E as irmãs acharam, a senhora pode fazer a roupa para nós? Mas mais de 30 irmãs. Posso sim, é bem querida irmã.
Posso, mas era da macumba. E as irmãs tinham que ir lá para experimentar a roupa. E quando ia 2, 3, ficava falando de Jesus, só vai na nossa festa? Eu vou ir, né? Eu vou ir. E foi indo, acostumando aquelas irmãs. E chegou a festa, para resumir a história. Eram 2 dias, sábado e domingo. Ela foi no primeiro dia, o pastor disse, só gostou. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto isso. A mulher foi criada na macumba. Né? Aí levou as amigas dela, levou as filhas. No segundo dia, que foi o último dia, acabou, fizeram apelo, a mulher aceitou Jesus. Ela, a filha e algumas irmãs. E ela conversando com o pastor, o Cristian, ela ficou assim tão impressionada. Estava ela, o pastor, e eu cheguei. E ela, pastor, olha que coisa maravilhosa. Eu queria isso na minha casa. Não tem como fazer culto na minha casa? E o pastor assim, mas rapaz, quem que eu vou mandar lá? Eu acabei de chegar. Ele olhou assim, você vai? Eu falei, vou. Irmãs, onde é que eu fui amarrar o burro? Primeiro culto que nós fizemos na casa da irmã Giselda, o nome dela. Ela chamou aquelas amigas tudo da macumba para cá. Irmão, ali que eu quero ver, né? Eu não tinha experiência nenhuma com isso. Nunca, né? E meu filho era pequenininho, estava no colo assim. Eu fui orar para começar o culto, Maurício. Senhor meu Deus, abençoa o culto desta noite. Na hora que eu falei assim, irmão, já começou a manifestar demônio. Só para oração para começar o culto. Uma caiu gritando. Aí o pessoal que era da macumba saiu tudo correndo pela porta no meio da rua. Olha que coisa doida. Eu falei, não, gente, volta. Vamos continuar o culto aqui, volta. E foi um processo de aprendizado meu e do pessoal lá também. Expulsando demônio com criança no colo. Vê se pode. Então, o que eu estou falando, nós não fomos chamados para ser caçadores de demônio. Mas se ele cruzar a nossa proa, irmão, vai sair em nome de Jesus. Porque nós não estamos lá para o meu nome, é o nome do Senhor. E resumindo, a casa da irmã Giselda virou uma igreja. Depois de 15 anos eu voltei na cidade lá, que a igreja fez 25 anos, me chamaram para ir lá visitar. E tinha um rapaz grandão, bonitão assim. Eu falei assim, você me conhece? Eu falei, não, rapaz. Eu falei, eu sou filho da Tereza, que era uma das... E ele falou assim mesmo, eu vim aqui só para te agradecer por você ter levado o evangelho para minha família. Hoje toda a minha família é evangélica e eu sou diácono da igreja. Glória a Deus. Irmão, na glória do Senhor. Se não fosse eu, você estaria lá fazendo a obra. Então, onde a gente chegar, nós temos que fazer a obra do Senhor, né? E uma das maneiras da gente resistir é vivendo em sujeição e comunhão com Deus, vivendo em santidade e humildade. Está lá em Tiago 4, 8, 10, né? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Vivendo em fidelidade com prudência. 1 Pedro 5 diz lá, sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Outra maneira de resistir ao diabo, vivendo no poder de Deus. Efésios 6,10, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, também de novo, agora vamos aqui. Vivendo em constante vigilância, 1 Pedro 5,8, né? E o último, vivendo em constante oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu, quando estava lendo essa passagem aqui de Efésios capítulo 6, que fala da armadura, você sabia que você, quando vai para uma guerra, você tem que levar tudo, né? Você tem que levar a arma defensiva, que no caso é o escudo da fé, a ofensiva, que é a espada, o capacete, né? Que é para proteção da mente contra os maus pensamentos, os ataques, né? O escudo é os dardos inflamados, a couraça da justiça, que é uma proteção do corpo, do tronco, e o sapato da preparação do evangelho. Mas esta armadura estaria completa se não tivesse o rádio. Falei, pastor, vigia, rádio lá em Efésios, não tinha nem existia rádio. Claro que existe, orando sempre. É o rádio, Senhor, posso ir agora, não, meu filho, aguarda, no momento do câmbio. É oração, meu Deus. Oração é conversa, é você falando e ouvindo o que Deus tem para falar. É o rádio. Então, nessa batalha, irmãos, o Senhor está conosco, né?
O diabo pode vir com a sutileza que ele quiser, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. E o final da lição aqui, que é a conclusão, diz: chegamos ao final desta lição e do trimestre, e nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias que para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Amém? E o próximo trimestre vai falar sobre Ezequiel. Eu tenho certeza que vai ser uma das. Querido, muito obrigado. Amém. Pastor Cristo, e à noite vocês vão ter que me aturar de novo. Amém? Amém? Alguma pergunta? Está tudo tranquilo? Amém. Deu para entender? Não dá tempo. Obrigado. Não dá tempo, mas senão falava sobre a confusão da política agora, né? Que dá confusão nos crentes, né? Então tem que pegar e cuidar, não se meter com a política. Uma boa colocação. Aí o pastor depois deixa. Pode ser, meus irmãos? Amém? Obrigado, né? Por termos contato com os irmãos esse trimestre. Mais um que passou, né? Bem abençoado. Por certo, aprendemos bastante, né, a respeito das sutilezas, né, que a igreja está enfrentando nesses últimos dias por meio do nosso inimigo, né? Em relação à política, né, como o Dolino estava falando, ontem eu estava assistindo um pedaço do debate lá e estava prestando atenção como os candidatos, né, que estão para se eleger, eles se desviam dos assuntos mais importantes. Por exemplo, o aborto, né? Quando foi falado do aborto, cada um queria, não se manifestava contra e nem era a favor, né? Isso não é muito bom, na verdade, né? Ainda bem que tinha um padre lá que era ferrenho, foi a favor e lutou bastante, né? Mas a igreja tem a sua posição, né? O aborto é crime, é contra os princípios de Deus, né? E a sociedade tem que saber disso, na verdade, né? Então, obrigado, pastor Taranto, né, por ter aceitado o convite, nosso pastor, por intermédio do nosso pastor, né? É um grande homem de Deus. À noite vai estar aí pregando também, os irmãos são convidados. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando, né? Tem um nome aqui, Marilene Santos. Quem é a irmã Marilene? Irmã Marilene Santos, irmã da Antânia, é isso? Ela está com a cartinha de recomendação dela, né? Pastor Márcio Vieira, né? Apresentamos a Igreja de Assembleia de Deus em Camboriú, portanto, a Marilene Santos, né? Membro dessa igreja. Por se achar em comunhão com a mesma, pedimos que recebeis no Senhor como convém aos santos, né? Seja bem-vinda, tá, Marilene? E também temos a nossa irmã, que eu vi chegar ali, como é que é a irmã Simone, né? Simone, tá certo, através do irmão Gessé. Muito obrigado, que Deus possa abençoar, tá bom? Então nós temos aqui nossos aniversariantes, que era a Débora Souza Natal, a Elaine Gomes Pinheiro e a Manruth Rocha. Manruth ficou fazendo bolo? Não, tá errado essa data aqui? Dia 29, tá? Então tá certo, eu não quero... Mondeca? Ah, é? Interessante. Ô, Claudete, o Jaimir fez aniversário essa semana aí. O Jaimir fez aniversário essa semana. De novo? Já oraram bastante por ti, Jaimir, então, será? Mas nós vamos chamar aqui a nossa secretária, a irmã Miriam. Pode chegar aqui, irmã Miriam. Vamos chamar o nosso departamento e logo em seguida a gente já passa para o pastor Cristo. E queremos agradecer. Já está a nossa lição.